Olá, seja bem-vindo ao Novas Fronteiras. Nesta edição, nós vamos falar sobre geopolítica internacional, que é o estudo das relações de poder entre países influenciadas por fatores geográficos, econômicos, históricos e culturais. No contexto atual, questões como disputas territoriais, segurança energética, mudanças climáticas e a ascensão de potências emergentes moldam a dinâmica geopolítica. Esse contexto é essencial para entender os conflitos, as negociações e os acordos que moldam o mundo contemporâneo. A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Como tudo isso impacta o mundo? Quem nos ajuda a entender melhor a geopolítica internacional e os impactos das relações estabelecidas entre países é a professora do Departamento de Economia e Relações Internacionais e do Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos Internacionais da URGS, Tatiana Vargas Maia. Seja bem-vinda, professora. Quem também participa deste bate-papo conosco é a coordenadora de formação continuada e professora da Universidade Franciscana, Thaíse Lopes. Seja bem-vinda, professora. Eu começo, então, perguntando para a professora Tatiana. Quais são os principais fatores, então, que influenciam a geopolítica internacional atual, professora? Laís, boa tarde. Em primeiro lugar, é muito bom estar aqui participando dos Novas Fronteiras e poder discutir um assunto tão importante, principalmente contigo e com a professora Thaíse. Eu acho que essa tua pergunta é uma pergunta que todos nós temos nos feito contemporaneamente ao observar relações internacionais tão tumultuadas. A impressão que eu acho que todos nós compartilhamos é que a gente abre os jornais hoje em dia, a gente liga a televisão, acessa os portais de notícia na internet e parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Parece que para explicar essa situação, por que nós temos essa percepção de um sistema internacional tão conturbado ou tão turbulento, a gente precisa voltar para o final da década de 90, de 1990, e pensar nesse processo de reorganização das relações internacionais. Ou seja, depois da Segunda Guerra Mundial, pós-1945, a gente se acostumou com um tipo de organização que a gente chamou de uma organização bipolar, esse mundo da Guerra Fria, que era organizado e dividido entre Estados Unidos e União Soviética. Ali, no final da década de 80, entre 89 e 92, o que a gente percebe é a desarticulação dessa forma de organização e de distribuição de poder com, digamos assim, o colapso da União Soviética. E a gente inicia um momento que hoje em dia, eu acho que nós já estamos bastante certos e seguros para dizer que é um momento de transição. Se a gente interpreta ali logo no início dos anos 90 que os Estados Unidos haviam vencido a Guerra Fria e que o mundo estava entrando num momento um pouco mais estável, porque nós não teríamos competição entre grandes potências, porque os Estados Unidos estavam se comportando de maneira hegemônica, o que a gente percebe hoje, um pouco mais de 30 anos depois, é que, pelo contrário, a gente não entrou numa nova ordem completamente dominada pelos Estados Unidos, mas que ali, o início da década de 90, do século passado, é o começo de um período de transformação do sistema internacional. E eu acho que nós estamos vivendo essa transformação em pleno curso, e por isso que parece que as últimas décadas elas são tão agitadas, tão tumultuadas, certo? Em alguma medida a gente está vivendo um panorama, um momento de redefinição da política internacional. Isso significa que, diferente das nossas interpretações iniciais de que os Estados Unidos reinariam absolutos no sistema internacional, o que a gente tem percebido é a emergência, inclusive, de outras potências, como a Rússia, como a China, como a Índia, potências regionais menores, e aí a gente pode incluir até o caso do Brasil, que de alguma forma estão disputando espaço e zonas de influência nas relações internacionais. Isso deixa a política internacional muito mais pulverizada e um tanto quanto mais desafiadora. E isso, claro, traz consequências diretas para a administração de problemas muito urgentes que nós temos, como a administração da questão das mudanças climáticas, da crise de migração e de refúgio que nós enfrentamos contemporaneamente. E me parece que tudo isso pode parecer uma série de eventos acontecendo todos ao mesmo tempo, mas eles são reflexos de um mesmo e consequência de um mesmo processo, que é esse processo ou
esse momento que nós estamos vivendo de redefinição das relações internacionais. E, professora Thaís, é impossível falarmos de geopolítica internacional sem citarmos a relação entre universidades de diferentes países. Em relação a isso, eu queria que a senhora falasse um pouquinho de que forma os conflitos geopolíticos podem impactar, então, na mobilidade acadêmica e na cooperação entre universidades de diferentes países. Laís, a universidade é, historicamente, um espaço de cooperação acadêmica, intercâmbio de ideias, e que com certeza sofre os impactos, né, de conflitos geopolíticos. De forma geral, estudantes, professores, eles podem ser impedidos de frequentar cursos de graduação, de pós-graduação em universidades estrangeiras. Isso é o que é mais visível, né? Então, um exemplo bastante atual é o impacto que tem sido causado pelo conflito Rússia e Ucrânia. Mas mesmo que não haja uma guerra de fato, uma guerra quente, né? Mas se houver tensões, houver disputas de territórios, isso tudo afeta a escolha do estudante, do professor, do pesquisador por determinada universidade, por determinado país. Então, assim, para citar alguns outros exemplos, para responder a sua pergunta, a gente pode pensar que os pesquisadores, por exemplo, do país que é causador do conflito, eles podem ser impactados com restrição ao financiamento das suas pesquisas, projetos podem ser suspensos devido a diversas sanções, né, que são aplicados a esse país causador do conflito. As próprias universidades, elas podem ser pressionadas a romper, a interromper acordos de cooperação devido aos conflitos. Podem ocorrer também sanções diplomáticas que podem impedir ou limitar a emissão de vistos, né? Então, assim, em situações de guerra ou de conflitos, inclusive pode haver restrição ao acesso de tecnologias, de pesquisas. E aí a gente pode pensar o seguinte, que os conflitos, né, eles tornam as regiões, obviamente, extremamente inseguras, o que vai naturalmente reduzir o interesse pelos programas de cooperação. Então, nessas áreas de conflito, de tensões ou de guerras, a infraestrutura é diretamente afetada. Universidades podem ser destruídas, né? Então, infelizmente, tudo isso, todo esse contexto impacta de forma negativa, claro, a inovação e o progresso da ciência. E, professora Tatiana, de que forma a crescente polarização ideológica pode afetar as cooperações internacionais em temas globais como as mudanças climáticas, como a senhora citou anteriormente, a segurança cibernética e a saúde global? Então, Laís, eu acho que muito do que a professora Thaís destaca na resposta dela anteriormente, a gente observa como consequências muito reais desse processo de polarização. E eu acho importante que a gente entenda que o que a gente tem identificado, que nós temos identificado contemporaneamente como polarização, é uma consequência dessa disputa por poder que eu destaquei na minha primeira fala. Ou seja, nós temos novos atores nas relações internacionais que querem ocupar um lugar de destaque, que querem também participar desses processos decisórios. E se a gente está, de fato, vivendo esse momento de disputa e de redefinição, é normal que nós vejamos uma intensificação dessa competição, que é uma competição também de diferentes propostas ou diferentes modos de fazer relações internacionais. Eu gosto de pensar a polarização assim, né, como diferentes atores avançando propostas diferentes de como nós podemos estabelecer relações entre diferentes regiões, diferentes sociedades, diferentes países. E isso gera tensões no sistema internacional. Isso afeta diretamente a possibilidade de cooperação, porque a cooperação internacional, ela em grande medida depende de um alinhamento dos atores que estão cooperando. Tem alguns autores bem característicos, bem clássicos das relações internacionais, como Robert Cohen e como Joseph Nye, que vão nos dizer que a gente geralmente pensa que a cooperação é o oposto do conflito, mas que, na verdade, a cooperação ela só é mais uma estratégia não violenta de resolução de conflitos. Ou seja, os estados, os países, eles podem optar por resolver as suas dissidências
brigando literalmente, violentamente, ou negociando de forma não violenta, o que é a cooperação. Mas geralmente para esquemas de cooperação serem bem-sucedidos, a gente precisa ter um mínimo, digamos assim, de uma linguagem comum ou de um horizonte comum que é compartilhado por esses atores. E muitos pesquisadores das relações internacionais vão dizer que a gente consegue ter esse horizonte comum ou essa linguagem comum quando nós temos um ator mais poderoso que coordena essas ações, que coordena os outros atores. Por que nós vemos, por exemplo, uma proliferação de arranjos e de organizações internacionais voltadas para a cooperação no pós-1945? Pelo menos no que se convencionou a chamar no mundo ocidental. Porque os Estados Unidos tinham poder suficiente para coordenar os outros países a fazerem isso. Inclusive, muito do que a gente vai ver com relação à cooperação universitária vem daí. É do pós-Segunda Guerra Mundial, como também um projeto capitaneado pelos Estados Unidos para aproximar diferentes estados, diferentes sociedades. Não é verdade? Então, se a gente pensa nessas condições mínimas para a cooperação, e não é surpreendente que a gente observe que agora, em 2024, parece que a cooperação internacional está se tornando uma relíquia de um passado recente, ou seja, que ela está caindo em desuso enquanto uma estratégia dos Estados. E isso é um pouco consequência dessa pluralização de atores que estão disputando espaço na definição da agenda internacional. Então, a gente pode antecipar que sim, nós teremos mais dificuldades ou mais resistências, como nós já observamos como resultado das sucessivas COPs, para a definição de uma agenda comum para o enfrentamento da crise climática. Assim como a gente vai ter mais desafios para todas as agendas que estejam propondo uma solução cooperativa. E isso, infelizmente, inclui dinâmicas de cooperação educacional internacional. E, professora Thaís, como que o conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que nós já citamos aqui também no nosso bate-papo, tem repercutido nas relações internacionais e qual que é o impacto principal para o mundo? Porque o mundo inteiro sente. Sim, com certeza, Laís. O conflito Rússia e Ucrânia tem raízes históricas, né? E é extremamente complexo. Do ponto de vista econômico, a Rússia é considerada um país grande, como nós economistas falamos, né, com importantes relações econômicas e comerciais com o resto do mundo. Então, os efeitos econômicos dessa guerra, eles são sentidos em todo o mundo, não só nos países mais próximos, né, a Rússia e a Ucrânia. Um exemplo que a gente pode dar é que, logo no início da guerra, houve uma elevação dos preços dos combustíveis e da energia. Isso foi bastante divulgado pela mídia, né? Pois a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e de gás natural principalmente para a Europa. Então, né? Ele é um importante exportador de fertilizantes, o que impacta os custos da produção agrícola. Então, assim, a gente pode pensar da seguinte forma: quando há elevação do preço do petróleo, isso vai impactar diretamente a inflação, né? A pressão sobre os preços tende a elevar a taxa de juros que freia o crescimento. Então, isso pensando do ponto de vista da economia. E é claro que esses efeitos têm uma menor intensidade agora, porque os países foram descobrindo formas de como ultrapassar essas barreiras comerciais que se originaram, né, a partir desse conflito. E pensando do ponto de vista da diplomacia, e aí a professora Tatiana pode falar um pouco, ela pode falar com mais propriedade sobre esse ponto. Pensando desse ponto de vista, o Brasil, digamos assim, procura ser um pouco mais neutro. Em que sentido? O Brasil é uma democracia, a Rússia é um importante parceiro comercial do Brasil, então nós vamos trabalhando dessa forma, né? Esse é o ponto de vista do Brasil a partir desse conflito. Então, assim, tem também uma questão que é muito importante, né? E que nós temos lido e ouvido falar a respeito, que é a dimensão que é humanitária também. Já são milhares e milhares de mortos e desaparecidos, há um número enorme de refugiados, né, dessa guerra. Haverá um custo de bilhões para reconstruir e recuperar a Ucrânia.
E a gente nem está falando dos bens culturais que dificilmente eles podem ser recuperados em sua originalidade. Então, assim, os impactos da guerra, eles são políticos, são econômicos, são culturais e são de vidas que não podem ser recuperadas, né? Talvez, Laís, um debate bastante interessante que veio a partir, ou que ele veio com mais intensidade a partir da guerra, é que a gente precisa mais do que nunca de fonte de energias renováveis, né? Para não sermos tão dependentes do petróleo e do gás natural. E, professora Tatiana, nós temos novamente Donald Trump na presidência dos Estados Unidos. Em relação a isso, de que forma este retorno impacta e muda o cenário geopolítico internacional? Esse retorno muda principalmente a atitude dos Estados Unidos como um administrador da ordem internacional. Se a gente pensa na história da política externa dos Estados Unidos, principalmente no século XX, a gente vê dois grandes momentos que um pouco que servem, digamos assim, de marcos a respeito de como diferentes governos vão entender a participação dos Estados Unidos na política internacional. Uma é uma postura um pouco mais isolacionista, que está bem marcada no início do século XX nos Estados Unidos, principalmente ali até a crise de 1929, e a outra é uma postura um tanto mais presente nas relações internacionais, que a gente vê inaugurada de maneira bastante forte no pós-1945, que é quando os Estados Unidos começam a se comportar como um administrador da ordem internacional, ou seja, o Estado que chama para si a responsabilidade de mediar as relações entre os outros estados. Isso tem muito a ver com uma expansão do poder dos Estados Unidos, mas também é uma decisão estratégica de como lidar com essa expansão de poder. Donald Trump marca, tanto no seu primeiro mandato, em 2016, quanto, pelo menos do que a gente consegue falar agora, das suas promessas de campanha para 2025, uma mudança em direção a um isolacionismo, ou seja, retirar os Estados Unidos do cenário internacional e abandonar essa postura de um administrador da ordem internacional. O que, de novo, nos leva para esse momento de transição e de mudança dos padrões das relações entre os Estados. Porque as relações internacionais que nós conhecemos são aquelas administradas pelos Estados Unidos. Então, a grande pergunta que nós já nos fizemos em 2016 e 2017, e que agora a gente está voltando a fazer com um pouco mais de evidência em 2024 e 2025 é: o que acontece quando o principal fiador do sistema internacional que a gente conhece decide abandonar esse sistema, ou se retirar dele, ou dizer que não vai investir tanto nesse sistema quanto estava investindo anteriormente? Essa é uma pergunta importante, porque ela, em primeiro lugar, abre mais espaço para outros atores que talvez queiram ocupar esse lugar, e por isso que me parece, nessa nossa conversa, que a gente volta tanto para questões de falar da China enquanto um desafio econômico, de falar da Rússia quanto um desafio político, ou seja, estados que estão tentando ocupar um lugar mais de destaque, de maior destaque nas relações internacionais, sejam elas econômicas, sejam elas militares, e propondo novos padrões de relação, conseguem fazer isso em grande medida porque os Estados Unidos estão passando por dois processos. Um é um processo de enfraquecimento relativo, e a gente consegue perceber isso nas relações econômicas. A professora Thaís também consegue explorar isso melhor nessas disputas em como o avanço chinês também, digamos assim, come um pouco do espaço antes garantido para os Estados Unidos. Mas além dessa perda relativa de poder, a gente vê também uma decisão por parte do executivo estadunidense de também se retirar dessas relações internacionais, de denunciar acordos de cooperação climática, como os acordos de Paris, de não apoiar de maneira tão direta organizações como a ONU, como a OMS, certo? Essas são decisões que o Donald Trump já tomou no seu primeiro mandato e que agora, durante a campanha para o segundo mandato, ele dobrou a aposta, digamos assim. Ele está reafirmando que vai fazer isso de maneira mais voluntária e mais decisiva. E isso pode nos levar para um momento ainda mais dramático dessa, digamos assim, instabilidade pela ausência de um ator ou de um poder que coordene as relações entre os estados, porque vai abrir um vácuo de poder no sistema internacional, que eu acho que é tranquilo, a gente já tem evidência para afirmar isso,
está sendo disputado e continuará sendo disputado com mais intensidade, se a gente observar essa mudança de fato, Laís. E a gente aguarda o que 2025 reserve, então, neste cenário geopolítico internacional, né, professora? O programa Novas Fronteiras, então, ele vai ficando por aqui. Eu agradeço a presença da professora Tatiana por compartilhar seus conhecimentos aqui conosco. Muito obrigada, professora. Laís, eu que agradeço o convite. Foi maravilhoso poder estar aqui e participar do Novas Fronteiras. Professora Thaís, agradeço também a sua presença por estar aqui conosco. Muito obrigada, Laís, e foi uma honra também rever a professora Tatiana. Eu agradeço também a sua presença por participar conosco aqui do programa Novas Fronteiras. Até a próxima. Tchau, tchau.